filosofia é fácil. Isso! Hoje vamos conversar sobre a filosofia medieval. E como você sabe, a gente não pode compreender um pensamento filosófico fora do seu contexto histórico. Seria impossível Aristóteles, por exemplo, falar sobre a sociedade líquida. Seria impossível Platão falar sobre a luta de classes fundamentada do capitalismo. Por quê? Porque é lógico, eles não viveram essas realidades. Então, para a gente entender filosofia, a gente tem que sempre partir da realidade. Se a gente vai falar da filosofia medieval, a gente tem que entender como funcionava esse mundo medieval. Então, vamos lá. Do século V ao século XV, nós temos na Europa o que chamamos de feudalismo, uma estrutura política, econômica, social que se fundamenta no poder da terra. Por que isso aconteceu? Simples. Com o fim do Império Romano, as invasões bárbaras fizeram com que a população fugisse das cidades e fossem para o interior, havendo um processo de ruralização. E dessa forma, os nobres, que eram os proprietários das terras, passaram então a proteger seus territórios e a utilizar dessa mão de obra que chegava da cidade, que vai servir como serviçal. A questão é, e como vai ser justificado, como serão justificadas estas transformações? A Igreja Católica será responsável por toda a justificativa das relações políticas, econômicas e sociais. Uma vez que a Igreja Católica vai monopolizar o conhecimento durante a Idade Média. E é exatamente aí, então, onde a gente vai analisar as duas principais correntes filosóficas da Idade Média. Você vai ter ali na Alta Idade Média, que é a consolidação do feudalismo. Você vai ter, então, a patrística e, durante a Baixa Idade Média, nós teremos a escolástica. Vamos, então, entender? Pois bem, quando a gente analisa a Alta Idade Média, ela é um período de consolidação do feudalismo, consolidação da Igreja Católica, consolidação da fé cristã. Então era necessário se estabelecer um controle rigoroso sobre o conhecimento. É aí onde você vai ter, através dos mosteiros, onde você tinha os monges que copiavam as obras clássicas e tinham acesso ao conhecimento da época. Quando nós falamos sobre a patrística, nós destacamos o nome de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele era um estudioso, extremamente conhecedor de Platão. E foi exatamente se baseando na teoria das ideias de Platão que ele acabou criando uma ideia para se explicar o pensamento medieval. Se Platão dizia a existência de dois mundos, existia o mundo perfeito, o mundo ideal, o mundo das ideias, e existia o mundo físico, o mundo sensível. Santo Agostinho dizia que existiam dois mundos, a civitas Dei, a cidade de Deus, e a civitas politica, a cidade dos homens. Essa cidade de Deus, ela só poderia ser alcançada pelo homem através da fé. Então veja que a Igreja Católica, ela acaba então consolidando a sua fundamentação ideológica através da consolidação da fé. Veja que durante a Alta Idade Média não vai haver espaço para se discordar da Igreja Católica. Aqueles que assim faziam eram considerados hereges e dessa forma eram perseguidos e mortos. Porém, quando chega a Baixa Idade Média, a Baixa Idade Média já traz uma nova realidade. É a crise do feudalismo, você já teve as cruzadas, você teve a peste negra, você teve então a Guerra dos 100 Anos, você teve o desenvolvimento comercial urbano, você teve uma série de eventos que acabou promovendo o enfraquecimento do poder dos senhores feudais. E a partir de agora se formou uma nova estrutura, uma estrutura agora urbana, comercial. E é exatamente nesse contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna que surge uma nova forma de pensamento. A escolástica. Escolástica, o termo vem de escola. As universidades que vão surgir,
como resultado do poder burguês econômico e da influência religiosa da Igreja Católica. Dessa forma, na escolástica, o principal nome será Santo Agostinho, e Agostinho vai se basear em Aristóteles. Aristóteles tinha todo o seu pensamento voltado na lógica, em se explicar a realidade através da razão, e é assim que Santo Agostinho vai então trazer uma nova forma de pensar na Idade Média. Agostinho vai tentar conciliar fé e razão. A razão será importantíssima para explicar as coisas dos homens, porém, as coisas de Deus só poderiam ser alcançadas através da fé. Lógico que esses dois são os dois principais expoentes, mas também podemos destacar Guilherme de Ockham, também podemos destacar Pedro Abelardo, que também trouxeram, contribuições para o pensamento filosófico. Guilherme de Ockham vai defender o fideísmo. Ele vai dizer que as coisas da fé, como a imortalidade da alma, os mandamentos de Deus, são coisas exclusivamente explicadas pela fé. Já Pedro Abelardo vai explicar através da fé que Deus só faz o bem. E dessa forma, como Deus faz tudo o que quer, lógico, as criações de Deus representam representações do bem. Pois bem, então é dentro desse contexto de fé, é dentro desse contexto de religiosidade que vai se explicar a realidade medieval. Porém, essa realidade vai mudar. Quando chegarmos no mundo moderno, os interesses burgueses vão necessitar de uma nova lógica para explicar o mundo. Mas é lógico, isso é um outro momento. Não esqueça, filosofia é fácil!